Trump não nos fez esperar para ficarmos a saber o que nos espera em 2026. Logo no primeiro fim de semana do ano, bombardeou Caracas, eliminou a segurança pessoal do presidente da Venezuela, extraditou Nicolás Maduro e a mulher para Nova Iorque, onde começarão a ser julgados em março. Até lá, Trump conta com a manutenção do regime venezuelano para ganhar muito dinheiro com a comercialização de petróleo. Para lá do que aconteceu e da forma como aconteceu, o presidente norte-americano e todo o seu séquito não perderam tempo a mostrar em que direção vai o mundo. Colômbia, Cuba e Groenlândia são os próximos alvos. Por cá, entre ginginhas e provas de vinho, os candidatos são diariamente chamados a comentar a espuma dos dias e não se torna fácil perceber o que fariam se fossem presidentes da República. Como esta sexta-feira há Conselho de Estado para debater a Ucrânia, a Venezuela e talvez a Groenlândia, o país deve poder contar com a diligente ação dos jornalistas na estrada, transformando todos os candidatos em conselheiros de Estado. As sondagens insistem em dizer-nos que, de certeza, haverá a segunda volta a 8 de fevereiro, com a grande incerteza de que, agora, há 5 candidatos para 2 vagas. Umas poucas dezenas de votos podem fazer a diferença e o voto útil passou a ser o tema mais importante da campanha. Está com o Bloco Central, eu sou o Paulo Baldaia, na moderação de uma conversa entre Pedro Marcos Lopes e Pedro Cisa Vieira. A sonoplastia é de Gustavo Carvalho. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast. Viva Pedro Cisa Vieira, viva Pedro Marcos Lopes. Cisa Vieira, Trump alegou que a intervenção na Venezuela era uma operação de combate ao narcotráfico. Na primeira declaração que fez, logo no sábado, não escondeu que o seu interesse é o petróleo de alta qualidade que tem a Venezuela. Sequestrou o ditador, mas deixa o regime de pé para o obrigar a fazer sob ameaça o que ele quer. Definitivamente não é a democracia que move a Casa Branca. Bom, não é. É uma conjugação de fatores, mas há uma coisa que tenho que reconhecer, temos todos que reconhecer, que é a absoluta transparência e sinceridade de Donald Trump. Ele não tenta... Ou despelante. Ele não tenta esconder, não tenta disfarçar as suas ações debaixo da aparência de legalidade ou de atuação moral ou de proteção da democracia. Ele diz exatamente ao que vem. E essa declaração, aliás... é muito engraçado ver como os seus conselheiros, particularmente o Marco Rubio, está ali um pouco constrangido a ouvir as declarações, se confronta-se com isto, quer dizer, nós estamos ali para tomar conta do país e depois nos ficar com o petróleo, etc. E, portanto, quando lhe perguntar, então, e a Corina Machado e a democracia? Não, isso não, ela não tem reconhecimento no país, nem condições para exercício do poder. Parece óbvio que esta operação foi muito bem executada do ponto de vista militar, mas que contou claramente com a colaboração do regime e, portanto, neste momento parece que o quadro mais claro é a continuação do regime chavista, agora sob tutela e em benefício dos interesses americanos. Não tenho a certeza que tenha sido o petróleo o móvel disso. Pode ser até mais uma espécie de justificação do que outra coisa. O petróleo... A questão estratégica de tal zona de influência... Há coisas... Já lá vou, mas é assim, o petróleo na Venezuela é um petróleo muito pesado, difícil de extrair, e o custo de produção, o custo de extração anda à volta dos $80 por barril. Com os preços que neste momento estão no mercado, não é rentável extrair petróleo, não é rentável fazer o muito investimento que seria necessário para aumentar a produção ali. E não está a haver grande entusiasmo das companhias petrolíferas em comprometerem a sua capacidade de investimento, que pode ser utilizado em petróleo de muito mais fácil extração, naquilo. Aquilo que mas parece... a cotação dessas empresas subiu muito. Subiu, mas já está a abrandar, porque aquilo foi a primeira reação dos mercados, que já houve correção nos dias subsequentes. Era excesso, não é? Mas o tema curioso é que, de facto,
nesta história, eu vou interromper porque depois vamos passar à fase seguinte, mas há lições da história americana que nos explicam também porque é isto, quer dizer, é uma das constantes da história americana, é esta vontade imperial. Os Estados Unidos têm desde a sua origem a ideia de que devem tomar conta primeiro de todo o norte da América e cresceram através da compra da Louisiana aos franceses, depois mais tarde com a guerra com o México anexaram a Califórnia, o Novo México e o Arizona, e essa era a doutrina do destino manifesto, que era ocupar todo o território entre as duas costas do continente da América do Norte, e que depois levou no século XIX à guerra com a Espanha e à conquista de Cuba, das Filipinas, de Porto Rico, mais tarde à elaboração da doutrina Monroe, à ideia das repúblicas das bananas, que eram dominadas pelos interesses económicos americanos. Portanto, também é uma constante da política americana e que na sua posse, aliás, o Trump voltou a falar do destino manifesto. Concluindo, antes de passar a palavra ao Pedro Marcos Lopes, eu tenho vindo a dizer que nós temos que levar Trump a sério. E eu acho... fez questão de chamar a atenção fez para questão isso. de chamar a atenção para isso. Acho que temos todos que estar conscientes que, obviamente, para os americanos, e o vice-chefe de gabinete da Casa Branca, o Stephen Miller, já veio dizer o próximo passo é a Groenlândia. A Groenlândia faz parte do continente americano, não há razão nenhuma para ter uma potência europeia a administrar um território americano. E, portanto, ninguém vai fazer a guerra por causa da Groenlândia. Ele levaria isto tudo muito a sério. A mulher dele, 2 dias antes, tinha feito um post com o mapa da Groenlândia e a bandeira dos Estados Unidos. As declarações, já me faz a pergunta breve, para me enquadrares, Paulo, sim. Mas as declarações de Stephen Miller são até bastante mais candid, como diz, exatamente, do que as do Trump. Mas são estruturais. Porque... Mas vocês estão a saltar, de facto, porque nós temos que olhar para o que aconteceu na Venezuela, sim, para depois perceber o que é que vai acontecer. Mas então eu começo pelo fim, porque o Stephen Miller diz nessa declaração que, nós somos uma superpotência e como superpotência que somos, temos que governar o mundo. Ele diz isto de uma maneira... Bem, o mundo dele, obviamente. O hemisfério ocidental. Obviamente, aquele mundo. Portanto, isto sim é uma declaração evidente dos propósitos, porque o Trump é muito vocal, mas é muito anárquico também naquilo que vai dizer. Mas não vamos por aí. Vamos primeiro... Nos apoios deles e na Casa Branca também há muitas opiniões diferentes sobre as coisas. O que ajuda a explicar porque é que ele é tão errático. Vamos primeiro à Venezuela, olhar para a Venezuela e olhar, até por isso, por causa da Groenlândia, para a forma cautelosa como a Europa, no seu todo, reagiu, porque a Europa tem uma série de problemas para resolver. Já está visto que da Venezuela o problema vai saltar mesmo para a Europa. A Europa reagiu mal na sua globalidade. Reagiu mal, eu fui muito simpático, reagiu da forma mais cobarde que se possa imaginar. Depois foi melhorando. Mas não houve declaração nenhuma, e eu vi-as todas, não houve nenhuma declaração como a do nosso governo, tão grave, tão lamentável e tão... Mas foi corrigida, estás a falar... Não foi corrigida. Foi corrigida, Paulo, não o suficiente, porventura. Eu vou ler a última parte só. E a última parte reza assim. Falar de Paulo Rangel. Não, isto é uma declaração de Luís Montenegro. Montenegro. Primeiro-Ministro. Isto acaba assim para não ler a declaração toda que as pessoas já leram. Tomamos nota das declarações e garantias de Donald Trump e constatamos o papel dos Estados Unidos na promoção de uma transição estável, pacífica, democrática e inclusiva na Venezuela, com a maior brevidade possível. Isto bate tudo. Isto bate tudo. A do Ministro dos Estrangeiros dizia que havia um caráter benigno na intervenção. Eu tenho uma proposta que o Sr. Primeiro-Ministro e o Dr. Paulo Rangel aproveitem esta declaração, deixem em branco Venezuela e para depois poderem pôr Colômbia ou Cuba ou Groenlândia. Quer dizer, é este o nível. Isto diz-nos muito, quer dizer, e não vou entrar por aí daquilo que aconteceu da Europa, do que foi o projeto europeu,
daquilo em que se transformou o projeto europeu, das consequências de nós não termos, como europeus, tomado as medidas que deviam ter sido tomadas. Eu faz-me muita impressão, eu já disse isto aqui, salvo erro, mas eu faz-me muita confusão, abala-me os nervos, ver uma certa esquerda e uma certa direita também vocifrar com a falta de capacidade da Europa de responder ao que está a passar no mundo. Foram os mesmos que foram contra a maior aprofundamento do projeto europeu, que sempre foram contra o exército europeu, que agora ficam muito espantados. Ele também não se colocou com a premência que depois tem. Ficam... Oh Paulo, nunca se põe, quer dizer... Nós... Não, quando a América era confiável, não fazia muito sentido repara, estar a mas discutir o projeto exército mas quer dizer, mas as pessoas esqueceram-se da história? Não, é o que o Pedro dizia, e bem, eu até ia começar por ele, por isso é que pus outro. O Pedro dizia, e bem, que os Estados Unidos, isto... É um histórico. Não, nós já vimos isto, aliás, isto tem uma história. O Império Britânico dizia uma coisa. O Império Britânico fez a guerra do ópio à China porque queria comprar coisas à China, não tinha nada para oferecer, só tinha o ópio. Quando os chineses disseram que não queriam comprar ópio, eles inventaram para ali dentro. É suposto estarmos no século XXI e não no século XVIII e XIX. Paulo, se me permites, esse é o grande erro que nós estamos a cometer no século XXI. Não é nós. A humanidade Paulo, pode evoluir positivamente. Um dos grandes problemas, eu acho que é o maior problema que nós enfrentamos hoje em dia, é falta de memória. Os ingleses no Império Britânico diziam, nós estamos aqui, não é para governar, é para colonizar. A mesma coisa, os Estados Unidos têm feito isto sistematicamente na América Latina e noutros. Claro que nunca teve esta dimensão de descaramento. Por isso é que eu estava a dizer que... Descaramento. Quando foi a guerra com o México, quando foi a guerra com o México, tem razão. O presidente Polk mandou um emissário para comprar o norte de tudo que ficava a norte do Rio Grande ao México e estava ao mesmo tempo a preparar as coisas. Quando ele disse, olha, eles não querem vender, eles invadiram e fizeram a guerra. Mas é verdade. Mas eu quero ouvir também o Pedro Cisa Vieira sobre a reação do governo português e da Europa. Eu vou terminar que é um dado que eu faço questão de dizer. Eu recuso-me a entrar no jogo que eu vi esta semana, que me deixou também bastante mal disposto. Quer dizer, bom, há pelo menos uma boa notícia, que era a captura de Maduro. Não há boa notícia nenhuma. Não há boa notícia nisto. Não há boa notícia em um país, em nós termos voltado ao século XIX, à teoria das zonas de influência, e pior, porque esta questão das zonas de influência... Ou pode haver uma boa notícia que não augura nada de bom. Não claro, pode. Quando cai um ditador é uma boa notícia. Não pode, desculpa lá. É óbvio. Desculpa e lá. não sabíamos logo na hora que não caiu o regime. Não é verdade. Não é verdade. O problema é, quando estamos numa epidemia de peste, se há uma pessoa que não morre porque se erradicamos o pé de atleta... Isso quer dizer, o que é que isso interessa? Quer dizer, voltar às zonas de influência. Mas o tema é mais do que a zona... É muito mais. Reação do governo português e reação dos governos europeus. Só um comentário a isto. É assim, o regime não foi derrubado. Claro, essa é a questão. Os Estados Unidos estavam a negociar. Os Estados Unidos estavam a negociar com o regime para que o Maduro fosse para o exílio e aceitasse que os Estados Unidos ficavam a mandar na indústria petrolífera. O Maduro não aceitou e, portanto, o negócio foi feito com a Delcy Rodrigues. O Sr. Trump e o Marco Rubio já reconheceram basicamente a Delcy Rodrigues como é uma solução boa para eles, é uma solução até boa para os venezuelanos, no sentido em que... Pelo menos o poder não cai na rua. O poder não cai na rua. Mas vamos lá ver. Aquilo que a Delcy Rodrigues e o regime chavista tiveram foi, primeiro, uma autorização para aumentar a repressão. Nestes últimos dias tem aumentado a repressão sobre oposicionistas, sobre jornalistas, etc., na Venezuela. E, em segundo lugar, receberam um balão de oxigênio com o anúncio de que hoje os Estados Unidos vão estar a comprar petróleo, fazendo entrar divisas que aquele regime está muito carenciado. Portanto, os Estados Unidos dizem, vocês não vendem nada à Venezuela, vocês cortam as relações com a China, etc. Romper com a Rússia, com a China, com Cuba. Mas vocês mantêm, quer dizer, essa ideia de que nos vimos livres de um ditador, vamos substituir um ditador por outro. Eu acho isto uma coisa. Mas o tema todo não é esse. Mesmo que fosse verdade que o regime tinha caído e que se ia instaurar uma época de democracia e liberdade ali,
O grande problema é este, é que os Estados Unidos, aquilo que estão a fazer definitivamente é enterrar até a aparência de que existe uma ordem internacional regida por regras. E isto é muito mau. Ou seja, eu tenho ouvido dizer, mas isto sempre foi assim, em Granada em 1983 os Estados Unidos entraram por ali dentro, foram buscar o Panamá, etc. Nestes últimos, o que houve na Ucrânia, os ataques à Síria por parte, a previsão do Bin Laden, tudo isto tem precedentes. Mas é o que eu digo, havia pelo menos uma aparência, uma tentativa de disfarçar estas atuações através de legalidade e uma espécie de ideia de que os Estados Unidos, sendo polícia do mundo, asseguravam minimamente regras. Isto o que agora revela é mesmo que não há regras. E o direito internacional é de facto uma coisa frágil e precisa que algumas potências aceitem limitar o seu próprio poder e evitar viver segundo a lei do mais forte. Mas, normalmente, ele é reforçado quando? A seguir a guerra e a destruição, quando os contendores estão exauridos e já estão traumatizados pelos choques. A paz de o Tratado de Westfália, que reconheceu que as fronteiras dos Estados são soberanas, dentro dos Estados cada um manda em si e tem que conviver pacificamente, seguiu-se a Guerra dos 30 anos. O Congresso de Viena, que assegurou a paz na Europa durante quase 100 anos, foi a seguir às guerras napoleónicas. A Carta das Nações Unidas foi a seguir à Segunda Guerra Mundial. Tudo isso está posto e em causa, normalmente, ao fim de algum tempo de estabilidade, europeus. ao fim de algum tempo de estabilidade, alguma potência tenta pôr em causa isto. É o que está a E acontecer. tivemos as potências chinesas a tentar emergir, pôr em causa a ordem internacional, e agora os Estados Unidos enterraram definitivamente a ordem internacional. Falando sobre a Europa, eu já falei sobre isto. A Europa tem de facto uma enorme dificuldade nesta altura, porque ela tem uma agressão no seu continente, que é da Rússia, não consegue neste momento defender-se autonomamente da Rússia sem o apoio dos Estados Unidos e obviamente também é muito evidente que não tem capacidade de resistir a uma agressão militar dos Estados Unidos no caso da Groenlândia. Portanto, aliás, mesmo, juntaram-se, deixa lembrar quem nos ouve que os principais países da Europa se juntaram para fazer uma declaração favorável à Dinamarca por causa da Groenlândia. Trump já veio dizer que a NATO sem os Estados Unidos não mete medo a ninguém. A China e a Rússia não querem saber da NATO para nada sem os Estados Unidos, só tem medo dos Estados Unidos. Ele diz mais, diz que tem medo de uma nação que se chama Donald Trump USA. E, portanto, o que é que significa se os Estados Unidos anexarem a Groenlândia? Acaba a NATO. Vamos lá ver. A declaração dos líderes europeus é uma declaração prudente, que é basicamente uma coisa a dizer: a decisão sobre o futuro da Groenlândia cabe aos senhores da Groenlândia, cabe à Dinamarca. Mas não é isso que vai acontecer. Presume-se. Quer dizer, o que diz a América não é isso que vai a América o que está a dizer é nem sequer vai à guerra com a Dinamarca, ninguém se vai meter em guerra por causa da Dinamarca. Mas o que isto revela claramente é que a Europa tem aquilo que a Europa tem que fazer é mesmo assumir que está sozinha e trabalhar muito depressa para assegurar a sua autonomia. Porque se não o fizer, a sorte está traçada, está definida pela Estratégia Nacional de Segurança dos Estados Unidos. Eles não querem dizer que a Europa fique entregue a si própria. Eles querem que a Europa seja um conjunto de pequenos Estados, desfazendo a União Europeia, pequenos Estados vassalos, que servem para os Estados Unidos como mercado para as suas tecnológicas, para o seu petróleo, para as suas armas, e até estão disponíveis para entregar os países de leste à esfera de influência da Rússia. Portanto, isto é... Quer dizer, a Groenlândia vai ser... estou mesmo convencido que vai acontecer. Vai acontecer, mais à bruta, menos à bruta, com mais consentimento dos groenlandeses ou não. É preciso, aliás, saber que a Groenlândia tem, na Constituição dinamarquesa, o direito a declarar a sua independência. Certo. Portanto, quer dizer, mas isto vai acontecer e os europeus estão ou assumem que estão sozinhos e que têm que se defender, ou então, de facto, põem-se nas mãos destes partidos que querem desfazer a União Europeia, e pronto, seremos vassalos. Pedro Cisa Vieira está aqui Sou a lançar... careca, mas não me chamo Cisa Vieira. Eu estava do Pedro Cisa Vieira está aqui a lançar a questão dos partidos mais extremistas. Há um país, que é a Hungria,
Orbán já veio dizer que não sai da União Europeia porque ela se vai desfazer por si própria, isto na reação a tudo o que está a acontecer. A anexação da Groenlândia, podendo resultar no fim da NATO, pode ser também o fim da União Europeia. Deixa-me só dar um bocadinho. A questão da Groenlândia não é uma questão de agora. A questão da Groenlândia já foi posta noutros momentos da história, da nossa história. O próprio Trump no primeiro mandato. Mesmo no século XIX, no século XX, etc. E no princípio do século XX sempre houve a questão. Nunca houve ninguém a dizer desta maneira tão descarada que ia ficar com aquilo. A Europa está numa situação. A Europa não está na situação. A Europa pôs-se numa situação absolutamente terrível, porque a Europa se vende território, e é o que está em causa neste momento, se vende território pela paz. Está a fazer exatamente o que fez em 1936. Aliás, vai ser um dos livros que eu vou recomendar. Está a fazer os Sudetas. É pura e simplesmente... Em 38. Está bem, mas o começo da crise é em 36. Quer dizer, é exatamente o mesmo cenário. Só que neste momento, e até talvez os jogadores são diferentes, mas tu neste momento tens um quadro que parece bastante claro. Que é, nós vamos ter os Estados Unidos a fazerem chantagem com a questão da Ucrânia, porque agora também tem uma moeda de troca. Vamos, estás sempre a saltar. Não, isto tem a ver com... Tu neste momento tens assim, nós, se não ficarmos com a Groenlândia, se vocês não nos ajudarem a Groenlândia, a gente deixa a Ucrânia explodir. Isso para mim é evidente. E depois temos os outros. Nós temos, por exemplo, um caso que vai ser, que me preocupa se calhar mais do que a própria Groenlândia. Porque a Groenlândia até pode pedir independência. São 15 mil, sempre maltratados. A questão com a Groenlândia é se ela for tomada pela força, no sentido de for contrariar a vontade de quem vive na Groenlândia, continuar a contrariar a vontade da Dinamarca. Sabes como é que os cobardes europeus lidarão com isto? Vão aconselhar a Dinamarca a negociar. Não, vão fazer uma coisa melhor. Eles vão fazer um referendo. Há milhares de maneiras de uma pessoa ser cobarde, não há só uma. Mas eu estava-te a dizer algo que me preocupa. Eu gostava sobre a coisa de cobarde. Eu também estamos sempre a falar da história. Quer dizer, é assim. Tu gostavas de ver os teus filhos a irem para a Groenlândia receber as forças expedicionárias americanas? Deixa-me só dizer-te o seguinte: põe-te na história. Põe-te na história. A NATO é isso, não é? A NATO acabou. Isso já está claro. A NATO é uma coisa de Estados vassalos e neste momento os Estados Unidos já não se importam de agredir aqueles que eram seus aliados. Não se importam. Estão-se a borrifar. O Trump disse-o abertamente. Nós temos o poder militar mais forte do mundo, temos um exército letal. Nós fazemos o que quisermos para impor a nossa vontade. Para mim já não é tema isso. Já não é tema. A NATO deixou de servir aos interesses dos Estados Unidos. Pedro, portanto, mas regressa à pergunta, porque a pergunta é que faz sentido. A pergunta é esta, é que eu acho que estamos sempre a falar de Munique e estamos a falar do exemplo do Churchill. Exatamente. Mas a questão não é essa. A questão é a seguinte. A Alemanha invadiu a França. Derrotou o exército francês e o governo francês rendeu-se. E disse, vocês ficam com o norte de França, temos aqui uma zona que é um estado vassalo que fica aqui no sul, com capital em Vichy, e nós estamos lá. E houve um tipo que foi para Londres, e que era o mais jovem general do exército francês, a quem ninguém ligava nada, disse, eu sou o chefe da França Livre. Mas a verdade é que os franceses continuaram em França a trabalhar, a viver a sua vida, etc, etc. Os franceses que tinham evacuado quando os alemães entraram, voltaram para as suas casas e voltaram a fazer as suas vidas. E o ponto todo é o seguinte. O paralelo histórico que nós fazemos é assim. Quando nas próximas eleições que houver, tivermos a ter, por exemplo, vou-te dar um exemplo muito claro. Tu tiveste no debate de dia 6, de Dia de Reis, entre os 11 candidatos às eleições presidenciais, a pergunta de abertura foi sobre a situação na Venezuela. E houve um candidato que não denunciou o atentado ao direito internacional e o perigoso precedente que ele tem 22% do eleitorado. Só houve um candidato. Esse candidato, basicamente, o que disse foi: é uma razão para celebração porque o Maduro está preso.
e recusou-se, apesar de sucessivamente interpelado pelo moderador, a dizer isto de facto não é perigoso do ponto de vista internacional. Todos os outros candidatos, até o Manuel João Vieira, disseram isto não é uma coisa boa e deve-nos preocupar a todos. E devemos censurar isto. Ele não. E portanto, a questão é assim, nas próximas eleições... Parece aqueles jornalistas que fazem uma introdução gigante para fazer uma Os pergunta. europeus no seu voto vão ter que decidir o que é que eu quero. Paulo. Eu quero uns tipos que querem reforçar a Europa ou quero uns tipos que querem a Europa das nações? Eu acho que a grande pergunta, a pergunta que o Pedro faz é uma pergunta muito complicada, mas é uma pergunta que tem sido colocada ao longo da história, sempre. Sempre. É se tu queres ser escravo ou queres ser livre. Claro. A pergunta é simples. Estás disposto a mandar os teus filhos defender a Ucrânia contra um exército invasor? Às vezes, do ponto de vista militar, é preciso dar dois passos atrás para depois à frente. Não é esse, não. Eu invoco como se o Chamberlain não tivesse feito a paz em Munique, não tinha tido um ano para o Reino Unido se preparar para a guerra. E por outro lado, bem, não vou entrar por aí, mas eu invoco o Brecht e a Mãe Coragem e os seus filhos, porque de facto eu não quero mandar os meus filhos para a morte. Mas as comunidades são postas perante este dilema terrível, que é defenderem-se. Sabes qual foi o problema? Qual é o grande problema da Europa? É ter esquecido isso. A Europa está na situação que está porque se esqueceu, porque esqueceu-se da história, esqueceu-se que os homens podem ficar mais altos, ficar mais bem nutridos, ler mais uns livros, ser mais educados, mas que não mudam em milhares de anos. Isso é que as pessoas se esqueceram. E, portanto, a natureza está lá, a natureza das nações, a natureza do poder, a ambição, está lá tudo. E os europeus acharam que tinham descoberto a pólvora. A pólvora não, pelo contrário, tinham deixado a pólvora de lado e que poderiam viver com um protetor qualquer que estava sujeito a interesses que eles iam sabendo que iam mudando e não nos defendermos. E agora dizem-nos assim, também é outra vexata question. E assim, bom, nós vamos nos defender e até vamos mandar os nossos filhos para a guerra. Vamos nos dispor a mandar os nossos filhos para a guerra. E dizem-nos assim, bom, isso... Se nós gastamos o dinheiro em armas, se nós gastamos o dinheiro para defender, para mandar os nossos filhos, quem é que vai ganhar as eleições? Vai ser a extrema-direita, vão ser os André Venturas. Portanto, o que está, esta questão não é nova na história. Não é nova, é nada, assim, zero, é uma questão de toda a vida, todos os impérios. Chegam as tropas do Império Persa às portas da cidade e dizem assim, ou vocês se rendem ou nós entramos por aí. E a cidade diz, nós não nos rendemos, esta é a nossa cidade. E o exército entra por ali dentro buscar a Turquia, que era e mais chacina cedo. tudo, chacina toda a gente, viola as mulheres, mata as crianças, escraviza os homens, etc, etc, etc. Depois chega à segunda cidade e diz assim, a primeira cidade é a Venezuela, chega à segunda cidade e diz assim, ou vocês fazem o que a gente quer, ou a gente entra por aí dentro. E as pessoas dizem, então fazemos o que tu queres. Claro. Então o que eu quero é as tuas minas, as tuas coisas, o tributo, paga o tributo. E assim se faz. Assim ao longo da história se fez. Pedro, isto é o que está a acontecer na Europa de Leste. Deixa-me só dizer mais uma coisa. A questão toda é a seguinte. Perante este tipo de agressões, vem o Tamerlão, mata tudo. Esse aí não tinha. Isso não fazia. Mas tipicamente, desde o Júlio César a outros, as coisas é eu perdoo, desde que desde que me pagues tributo e reconheças a minha soberania, eu deixo de estar. E tu só consegues mesmo resistir de uma forma que não seja irracional se tiveres o poderio económico e militar suficiente para resistir. Claro. E, portanto, o que a Europa percebe neste momento é que não tem poderio económico e militar. Tem que o construir rapidamente. E a Europa... Não tem sequer tem unidade para o fazer. Para isso precisa de unidade. Para isso, da Hungria não é o único, obviamente. Por isso é que eu estou a dizer. E vai ser por isso é que eu estou a dizer. A Europa tem condições, por exemplo, para dissuadir os russos de uma invasão. Tem. Mas tem que ter a vontade comum de assim o fazer. Tem sem os Estados Unidos. E é isso que vai estar a ser... Tem. A Europa, se tiver 5 anos,
tem capacidade de resistir aos russos. Os russos têm uma economia que é inferior à da Itália. Portanto, os europeus podem resistir. Não, e nós temos mais armamento mas que a Rússia. neste momento, ainda não consegue fazê-lo. E é este o drama dos europeus. É que precisam de andar muito depressa e sistematicamente têm eleições onde estão pessoas como aquele candidato presidencial que diz, não, aquele senhor está muito bem. E que querem, de facto, desfazer a troco da sua possibilidade de comer no prato do poder, estão disponíveis para se tornarem suzeranos de poderes mais fortes. Há aqui um tema e reduzirem a Europa a pequenos estados Deixa-me vassalos. só dizer isto, o seguinte. O poderio europeu, de armamento europeu, é maior, bastante maior que o russo. Só que há aqui um pequeno... Estamos dependentes tecnologicamente dos americanos. Não é verdade. Há aqui um pequeno problema. É que 1 mais 1 mais 1 mais 1 não faz 4. O exército alemão, o exército francês, o exército inglês e o exército italiano ou espanhol, ou seja, todos 1 mais 1 mais 1 não dá, não é uma soma, porque não há sequer um comando unívoco. Aliás, isso foi sempre execrado. Agora, há uma questão nas democracias... O comando é americano. Claro, exato, o comando sempre foi americano, portanto, nós nem isso temos juntos. Portanto, a nossa capacidade de defesa é muito limitada. Mas há algo em relação que o Pedro estava a dizer sobre... Quer fechar este dossiê? Sim, eu vou fechar, vai vai ser muito rápido, que é a questão das democracias. Porque nós sabemos, os russos não têm esse problema, que é, não estão sujeitos a humores dos eleitores. Fazem o que querem. Só que nós estamos habituados e temos alguma esperança. Eu vejo muita gente com muita esperança, eu já não tenho, com muita esperança que isto caia, que os Estados Unidos acabem por mudar de política, porque daqui a um ano o homem não vai ter, nas midterms, vai ter uma derrota. Vamos imaginar. E eu, essa parte, é que estou profundamente cético. Porque eu tenho muitas dúvidas, que ou eu vou levantar várias hipóteses, ou não vão existir eleições porque há um motivo de emergência nacional, ou as eleições vão ser feitas, mas vai haver qualquer razão para não se aceitar o resultado dessas eleições, ou pura e simplesmente o Trump ultrapassa em termos constitucionais, entre enormes aspas, o Senado e a Câmara dos Representantes. Porque todos os sinais que nós temos de Trump é que ele não está disposto a ceder nada do poder que ele acha que tem. O seu poder absoluto. E ainda ontem houve uma declaração, porque é muito difícil acompanhar as declarações de Trump. É que desde falar de atletas com deficiências que fazem halterofilismo, até comentar o que a mulher dele diz sobre as danças dele... Ele vale tudo. E ele tem uma declaração a meio disto em que diz, se nós tivermos mais 4 anos a seguir a estes, aí é que o mundo fica extraordinário. Ele já o diz de uma maneira declarada. Quando o Trump diz isto sobre as próximas eleições, que é uma coisa sagrada nos Estados Unidos, o que é que fará com os midterms? Pode não ser ele, ser o J.D. Vance, ser o Marco Rubio, terminando, algum, e ele manda nas... Não é possível. Ele não manda nas costas, ele tem que estar no centro. Claro! Ele não existe fora do centro. Isto não é o Medvedev e o Putin. Isto são escolas muito antigas. Cuidado com isso. Isto não funciona. Portanto, a grande questão é, quando nós ainda, valha-me Nossa Senhora, eu muitas vezes digo, aquela coisa que me fica, já sou um tipo velho, aquilo que me fica deste respeito pela América, por tanto o que a América nos deu, valha-me Deus. E há alturas em que acordo de manhã, os gajos vão votar, este gajo vai aceitar e vão correr com ele. Mas depois acordo com esse sentimento e abro a internet e não acontece. Sim, 2 coisas. Primeira, para dizer que eu não acho que os americanos se vão afastar do Trump e que ele vá largar o poder. Que vai largar o poder, quer dizer, agora midterms e coisas assim, é-lhes absolutamente indiferente. Aliás, coisa engraçada é que o Trump incumpriu as suas 2 promessas
as principais promessas eleitorais, que era não ter conflitos no exterior. Não ter conflitos no exterior e pôr em ordem os grandes interesses económicos que demandavam nas elites de Washington. Epá, incumpriu aquilo, mas as pessoas não se importam, porque a adesão ao Trump já não é uma adesão racional, é uma adesão simplesmente tribal. Este é dos nossos, está a defender as nossas coisas. O mundo está muito polarizado. E se houver, e se ele perder as midterms, podes ter a certeza que acontece aquilo que acontece sempre aos líderes autoritários quando são contestados em casa ou quando as coisas começam a correr mal em casa, que é a partem para a agressão exterior. Isso é quase inevitável. Então, no caso dele, esquecemos do Epstein. Só dizer, no caso dele é exterior e interior, porque ele também manda o exército para estados que são democratas. Mas quer dizer, que se tu pensares as ditaduras depois de reprimirem internamente, quando já não têm para onde se virar, viram-se para o inimigo externo, e ele está fascinado com aquilo, e portanto isso é bastante claro para mim, não tenho dúvidas a esse respeito. E pronto, portanto, eu digo há muito tempo que o Trump vai fazer mais um mandato, digo há muito tempo que estas coisas todas são para levar a sério, portanto, continuo cada vez mais convencido, cada vez isso é mais evidente, Voltaremos ao assunto na próxima semana, muito perigoso com toda para nós. A certeza. Muito perigoso para nós. Deixa-me só fazer uma reflexão sobre um Estado vassalo para aqueles que gostam que estão a aplaudir estas intervenções. O Estado vassalo é, por exemplo, nós tivemos em 2012, 2011, 2012, tivemos a profunda crise. E nessa altura, para podermos ter acesso a financiamento internacional, disseram-nos... Nós dizíamos o que nos mandavam. Tens que vender, tens que fazer, etc. Mas reservámos algum tipo de independência. Claro. Por exemplo, quando nos disseram tens que vender estas empresas, nós dizíamos, então venham cá comprar-nos. E o que é que diziam os alemães? Dou-te aqui tostões. E o que é que a gente fez? Foi a outros lados do mundo encontrar investidores. China, e a Angola. A China e a Angola. Pronto. Que era quem investia cá. Quando somos um Estado verdadeiramente vassalo, nós não temos escolha, nós temos que ficar mesmo com as tostões que nos impõem. E essa é a diferença entre pensarmos que mantemos um mínimo de autonomia dentro de um grupo alargado de Estados que conseguem em conjunto ser fortes, ou se estamos disponíveis para sermos um pequeno conjunto de pequenos Estados na ordem internacional vassalos de russos e americanos. Vamos olhar para os 5 em Belém. As sondagens, aquilo que nos indicam é que há 2 candidatos para... Fez-me lembrar a Nid Blyton. E claro, era isso. Era aí que eu estava. É o cão. Cão é o sexto. Não, cão era o quinto. Cão era o cão. Não sejas assim que ainda levo com processo. Pá, não, há um cão nos 5, desculpa lá. Eu até me lembro dos... Queres os nomes? Não. Júlio, David, Zé, Ana e o cão era o Tim. Aqui os nomes são outros. As sondagens Julian Dickanan, George and Timmy. Podemos seguir? Pode. Já não se pode fazer um apontamento de grande literatura. No original. Eu dei o título. Fico por aí. O PS deixou de ter um problema com seguro? Pedro Marcos Lopes. Não deixou de ter um mas problema. Mas está lá todo. Seguro. Até os costistas estão todos a fazer fila para... Nós vivemos em bolhas. Dar um apoiozinho. Nós vivemos em bolhas. E, portanto, eu posso dizer que os socialistas não estão todos com o António José Seguro, porque eu tenho vários amigos militantes do Partido Socialista que não estão. Mas não interessa, quer dizer. Basta. Sim, Eu não acredito melhor. Eu acredito inteiramente nas sondagens. Mas... Eles nos dizem que há 5 candidatos com há muita volatilidade nessas sondagens. E, portanto, se eu olhar para o que foi o eleitorado do Partido Socialista, mesmo com esta catástrofe que foi conduzido por Pedro Nuno Santos e as intenções de voto de António José Seguro, ainda não chegou a esse ponto, não é? Mas está quase. Está, mas... PST é 22%, sim, ele aparece com 19%. Mas tenho outra novidade, não é? Eu lembro-me quem foram os primeiros a apoiar António José Seguro. Quer dizer, os grandes apoiantes de António José Seguro que começaram foram os companhões de ruta de Pedro Passos Coelho. Mas sim, está a 3... Depois do apoio do Partido Socialista, da Comissão. Por exemplo, Ferro Rodrigues apoiou esta semana os amigos do Passos Coelho. Já não é apoiado há 2 anos. Era um militante de base. Comissão Nacional Mas há uma coisa, eu acho que o António José Seguro está a utilizar uma estratégia que é uma estratégia, aliás, que lhe calha muito bem, que é de não dizer nada.
como ele já diz muito pouco. A arte de não se comprometer. É a arte, não, na política, nós já somos suficientemente já velhos. deu muitas vitórias. Eu nunca consegui extrair uma única ideia, sou eu, de António José Seguro. Aquilo é o maior vazio político de ideias políticas que eu alguma vez vi. E isto está a resultar muitíssimo bem nesta campanha. Não é a primeira vez que não estou a dizer política, que não estou, mas a arte Paulo, de não se comprometer dá vitória. Mas eu não estou a dizer outra coisa. O que eu estou a dizer é que posso elaborar noutra coisa sobre aquilo que tu disseste. O que eu disse foi: o António José Seguro é o maior vazio de ideias que eu alguma vez conheci na política, francamente. Em termos de liderança, nunca vi nada assim. E isto está a correr muito bem, porque os outros candidatos, a única coisa que têm conseguido fazer é dar sistemáticos tiros nos pés, com exceção do João Coutinho Figueiredo. De resto, tem sido uma sucessão incrível de tiros nos pés. Eu chego a... Foi Coutinho Figueiredo que lançou eu chego a a pensar sobre Marcos Mendes. Mas arrepiou o caminho. Eu chego a pensar que há agentes que fazem, que tentam destruir as campanhas. Eu hoje ouvi Marcos Mendes a dizer... Marcos Mendes tem um fenómeno há uma coisa muito curiosa. Marcos Mendes está fora da política de facto, da batalha política. Há bastante tempo, nós até nos esquecemos, porque uma coisa é o que nós fazemos aqui ou noutros sítios. É anterior a Filipe Menezes como líder do PS. Exatamente. É que o que nós fazemos aqui, e então ele ainda faz melhor, porque nós às vezes ainda temos algumas diferenças de opinião, quer dizer, como todos. Não, Marcos Mendes fazia, enfim... Monólogos. Sem contraditório rigorosamente nenhum. E até parece que ficava muito zangado quando era contraditado. Portanto, ele perdeu muito da sensibilidade para isto. Ele hoje chegou a dizer: eu sou um facilitador. Sou um facilitador de consensos. Isto, qualquer especialista em comunicação lhe diz que é dar de beijada. Sim, na net já deve haver muitos obviamente. E repara, depois temos debates onde, quer dizer, agora já chegamos ao nível de chamar ordinário a outra. E este tipo de guerras de caráter, nunca. O Carlos Guimarães Pinto outro dia teve um post muito interessante, onde ele provava, ou tentava provar, mas mostrava com alguma... inteligência, muita, que é o Carlos, é um homem muito inteligente, que as campanhas, este tipo de campanhas negativas, digamos assim, de caráter, só destruíam a votação em cada um. Nas pessoas que se envolvem, sim. Seguro e quem está de fora disso. Deixa-me ouvir o Cisa Vieira, que Tenho mais para dizer, é claro que há aqui muitos candidatos para falar, está descansado. O tempo é que tem que ser gerido. Pedro Cisa Vieira, olhando para António José Seguro, e meto aqui também Coutinho, porque são os dois candidatos que foram subindo com os debates e aparecem claramente, se as sondagens valem para alguma coisa para mostrar tendências, estes dois estão claramente com uma tendência positiva. É o que parece, não é? Eu faço a advertência de que, de facto, nós não podemos, eu acho que nós não podemos tirar conclusões e muito menos juízos definitivos em função das sondagens. Estão 5 empatados. Elas já mudaram muito, continua a haver indecisos e já dissemos coisas com um ar muito definitivo, a anunciar vencedores e a dizer que eram tipos que não tinham qualquer hipótese, e o tempo vai contrariando isso. Portanto, é uma advertência que é preciso fazer. Bem. Aquilo que, em qualquer caso, parece ser seguro é que com esta multiplicação de candidaturas mais ou menos ao mesmo nível, o grande beneficiado tem sido António José Seguro. E tem sido desde logo pelo seguinte: das candidaturas, digamos assim, o espaço que está mais fragmentado é o espaço à direita do eleitorado. Menos candidatos, mas todos fortes, não é? Não, sim, os candidatos à esquerda que existem são insignificantes. No seu conjunto valem 5%, 6%, o que seja, não é? Portanto, o António José Seguro tem a sorte de, se vocês pensarem, nas últimas eleições dizia-se, a direita teve 60% dos votos e a esquerda no seu conjunto teve 30%. Mas é que estes 60% de votos à direita não são um espaço homogéneo. Não. São um espaço que não tem uma identidade programática, uma unidade doutrinária, um líder único, digamos assim. Nós não temos uma direita que seja a direita, por exemplo, que foi a AD
no início dos anos 80, ou o Cavaco Silva, que era o líder de um bloco de direita composto por 2 partidos, primeiro, mas que basicamente se comportava como um bloco unido. Sim. Estes 60% não estão de todo unidos e, portanto, fragmentaram-se no Parlamento, continuam a degladiar-se cotidianamente, porque André Ventura quer destruir Luís Montenegro e quer ocupar o lugar do PSD, e isso reflete-se nas sondagens para as presidenciais. Há ali espaços que são inconciliáveis, eleitores que não querem sair. Os eleitores de André Ventura claramente são dele, é um rebanho que não vai atrás de nenhum outro pastor. E, portanto, isto não funciona. E, por outro lado, também há muitos eleitores que são da AD que nem por sombras se identificam com o pastor André Ventura. Mais do que as do P. Pensava que ias dizer o Marcos Mendes. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que à direita há muita fragmentação e o António José Seguro, pelo contrário, tem estado a aproximar daquilo que é o espaço dos eleitores do PS. E um bocadinho do LIVRE, não é? Olhando para a votação do candidato do LIVRE, que é mais pequeno. Isto não é completamente idêntico, mas é assim. O António José Seguro tem beneficiado da falta de concorrência. E o que eu acho, é evidente, é o seguinte. Eu não sei, quer dizer, o que parece estar a acontecer, e isso nota-se nas conversas, é que, pelo menos, os eleitores do PS, pelo menos, não só se conformaram, como estão neste momento convencidos que a melhor solução para o país é votar no António José Seguro. Nesta conjuntura política, etc., a melhor solução parece ser votar no António José Seguro face ao que por aí aparece. Portanto, eu acho que o Coutinho de Figueiredo vale mais do que as sondagens. Seguro está a aproximar-se do potencial de eleitores do Partido Socialista, que pode ser decisivo para uma passagem à segunda volta. Gouveia Melo continua a ter eleitores que eu acho que são do PS e do PSD, e o grande prejudicado nisto tudo é o Marcos Mendes, que de facto não tem conseguido sequer agarrar, tem prestado, não é prejudicado, é culpa própria. Desculpa, não consegue, não consegue agarrar os eleitores da AD, que são neste momento o maior bloco eleitoral que existe em Portugal. Olhar para a divisão que existe de Pedro Marcos Lopes no PSD, seguramente se nós pensarmos que temos um líder, que é Rui Rio, um ex-líder, que está com Gouveia Melo, temos um mandatário, com Miguel Júdice, tem história no PSD, está com Coutinho Figueiredo. O Passos Coelho não diz nada e passistas estão. Está bem? Isto há ou não há uma divisão no PSD que está a prejudicar? Claro que sim, quer dizer, repara uma coisa. O Marcos Mendes, eu comecei por falar de António José Seguro e disse que ele ainda não tinha chegado ao eleitorado do Partido Socialista. E isto traz-me uma reflexão que já lá vou. Agora está mais próximo do eleitorado do Partido Socialista do que Marcos Mendes está do eleitorado da AD. E sabendo que o eleitorado... 15 dias, sabendo, não. Sempre esteve. Lamento, mas sempre esteve. Só no princípio. As sondagens mostravam aqui, a última 2 para SIC, que tinha 50% do eleitorado. Agora está 50% dava-lhe cerca de 16%, que é o que ele tem. Pronto. E neste momento continua a ter isso. Mais ou menos. Caiu mais um bocadito, mas é o que continua a ter. O Marcos Mendes consegue ter muito pior capacidade de entrar nesse eleitorado que António José Seguro, porque há algo que nós não nos podemos esquecer, que a votação da AD é bastante maior que a do Partido Socialista. Portanto, até aí se mostra que ele não consegue entrar nesse eleitorado. E a culpa é... Quer dizer, já sei que houve aquela questão de Gouveia Melo, de pôr em causa, enfim... Isso teve peso ou não? A campanha Claro que teve. Porque a profissão de Marcos Mendes era relativamente conhecida, mas aquilo mostrou um peso, quer dizer, aquilo foi-lhe dado uma conotação, aquilo foi pessimamente feito, mas foi bem feito, percebes? Ou seja, e Marcos Mendes não poderia ter reagido de outra maneira, com mais clareza desde o início? Paulo, não, lá está. É por isso que eu te disse, porque isso, na minha intervenção eu disse que o Marcos Mendes está desabituado da política, particularmente da política que se faz agora. E ele não conseguiu reagir de boa maneira. Ainda anteontem, no debate, nós vimos
ele ter entrado pelo mau caminho, a chamar ordinário a Gouveia e Melo. Quer dizer, um insulto é um desespero, por definição. Agora, essa divisão de eleitorado era também bastante expectável no caso de Marques Mendes. Eu não achei que seria tanto, mas era bastante expectável, porque repara, Marques Mendes, depois de ter deixado a política, deixou um lastro de algum desconforto em muitas áreas do PSD. Muito desconforto. Gerou desconforto quando foi, já antigamente, com a história do Isaltino Moraes, com aqueles problemas que teve todos nas autárquicas. Depois, já com os seus comentários, Passos Coelho ficou entre aspas, odiá-lo de morte. Portanto, não me venham com conversas. É evidente que Passos Coelho nunca apoiaria Marques Mendes em circunstância nenhuma. Isso permite que outros candidatos vão buscar não há dúvida nenhuma. Mas há aqui de eleitores que se revêem em Passos Coelho. Mas deixa-me sair de Marques Mendes, porque eu também estou como o Pedro, acho que eu acredito nas sondagens, mas isto está muito volátil. Há uma coisa mesmo em relação a António José Seguro e em qualquer outro que me aflige, que é o seguinte. O meu querido amigo o Daniel Oliveira escreveu um texto bom, como sempre, como todos os que escreve, gostando ou não gostando, em que fala do voto útil, que as eleições presidenciais são umas eleições típicas de voto útil. Provavelmente viu um documentário que eu já falarei no fim e lembrava-se dessa eleição, onde de facto houve essa questão do voto útil, não só no Soares como também no Zenha. Eu rejeito completamente essa ideia. Porque a força do Presidente da República é de ter uma votação direta nele. É isso que lhe dá uma espécie de empoderamento face aos outros poderes. É o facto de ele ter uma representação direta. Nós já discutimos muitas vezes a qualidade destes candidatos não permite que nenhum deles chegue às urnas com essa capacidade. Mas a qualidade dos candidatos é um julgamento nosso, não é um julgamento dos eleitores. Se eu posso achar que, sei lá, Manuel João Vieira não tem qualidade nenhuma, mas se os eleitores acharem que tem e votarem maciçamente no Manuel João, esse homem está muito legitimado, porque há uma vontade de votar nele. O que se passa com o futuro Presidente da República é que vai ser um homem, por definição, vai ter um cargo, por definição, já fragilizado. Porque é alguém... Nós não tivemos nenhumas eleições, e eu só estou a contar com as primeiras voltas, em que a pessoa que se candidata, as pessoas que votaram, não estavam como estão agora. Estão a votar quase que por favor naquele candidato, porque é mais ou menos aquilo que ele quer. Mal. Tu repara, Jorge Sampaio, Cavaco Silva, Marcelo Rebelo de Sousa, falo só das primeiras voltas. Foram pessoas, pelas suas características, não interessa agora. Repito, não interessa se nós achamos boas ou são melhores do que estas. Eram pessoas que as pessoas votaram empenhadamente. E isso dá um reforço de legitimidade. A política não estava tão fragmentada como está não hoje. Interessa, não Paulo. são apenas os candidatos, é o tempo que Paulo, vivemos. Tu repara, um candidato do Partido Social Democrata, neste momento, eu vou-te dizer, 3 ou 4 exemplos. Há muita gente para se candidatar e que teria votos deliberadamente. Nós não estamos... Paulo Portas, Passos Coelho, António Costa, António Guterres... Essas pessoas, eu não estou a dizer que eles deviam voltar, não estou armado em ai, coitadinhos, nós não. Não, mas seriam pessoas em que as pessoas votariam empenhadamente. Então, mas quer dizer, o tema todo é, para seres presidente tens que querer ser candidato. Claro, mas é o que eu digo. A primeira condição é essa e estes são os candidatos que existem. E este é um contexto político com muitas particularidades. Portanto, aquilo que é muito interessante perceber... O que é que vai acontecer nesta primeira volta? Sim, já ficaram para trás dos debates, vem agora a campanha na rua, não é? Sim, mas quer dizer, o meu ponto é o resultado da primeira volta vai ser muito importante. Eu acho que se André Ventura passa à segunda volta, isso significa que vai ter mais semanas de grande protagonismo, vai querer dizer que é o agente da mudança, vai querer ser o protagonista, etc, etc. Vamos lá ver se ninguém pede recontagem de votos. Se Marques Mendes não passa à segunda volta, isso é objetivamente algo que... E André Ventura passa, isso é objetivamente algo que vai afetar a relação do Chega com a AD e a própria posição de Luís Montenegro.
E se o António José Seguro passa à segunda volta, isso também tem um reforço importante do ponto de vista do Partido Socialista e da sua, digamos assim, da maneira como pode respirar para estes próximos anos. Eu diria que esse seria o cenário ideal para Montenegro. Portanto, o tema... Qual? A vitória de António José Seguro. Não, eu acho que, quer dizer, o que eu estou a dizer é as incertezas são muito grandes. Se tivéssemos uma surpresa, se tivéssemos Gouveia e Melo e André Ventura numa segunda volta... Exatamente o contrário de ter Seguro e Marcos Mendes. É um cenário bastante complicado de gerir pelos atores do sistema. Portanto, quer dizer, eu estou mesmo convencido que estas eleições acabam por ser importantes. Ao contrário do que eu pensava, provavelmente estão a mobilizar mais os eleitores do que poderia supor-se ao início por causa do tipo de candidatos que estávamos a ter. As conversas que vou tendo são cada vez mais... As conversas que estamos a... Mas isso é importante. Claro, as conversas que estou a ter é pessoas muito inquietas com as presidenciais, muitas sem saberem exatamente onde é que hão de votar, mas vão-se encaixando em função da leitura que fazem da realidade, mais até do que da apreciação que têm dos candidatos. Estamos a fechar este bloco de interesses, aliás, vamos fechar com o bloco de interesses, estamos a fechar este bloco central, estamos no segundo, 2026, tem muita coisa para ler, para ver, ouvir, e lembrar os nossos ouvintes que as propostas dos comentadores residentes aqui no podcast podem ser consultadas no programa que apresenta este podcast nas páginas online do Expresso e da SIC Notícias. Começo por ti, Pedro Marcos Lopes. O que é que sugeres neste início do ano? Olha, eu sugiro duas coisas. Eu não trouxe música, portanto estou-me a fiar no Pedro Cisa Vieira. A primeira é um livro que é de 2012, salvo erro, ou 13, que se chama Summer Before Dark, do Voller Velderman. Conta uma história magnífica do encontro do Joseph Roth e do Stefan Zweig, e há outras pessoas que aparecem lá, por exemplo, o autor do Zero Infinito, Arthur Kostner, talvez não, para mim o melhor livro escrito sobre totalitarismo, que é um verão em Ostende, numa estância na Bélgica, onde essa gente se encontra. Stefan Zweig e o Joseph Roth. O Joseph Roth vivia muito à custa do Stefan Zweig, que era um homem rico, ganhou muito dinheiro com os seus livros e também já era rico. E, portanto, aquilo é, no fundo, o fim de um período muito bonito para a Europa, muito bonito, já estava acabado, mas aquilo foi o princípio, é uma declaração do fim. Portanto, é estes encontros destas grandes figuras literárias que tiveram fins trágicos. O Roth acaba por morrer com o alcoolismo, na miséria, no meio de uma rua de Paris. O Stefan Zweig suicida-se em 1942 no Brasil. O Arthur Kostner também tem um fim trágico. E eu muitas vezes olho para isto. Eu acabei de o ler numa praia em Cabo Verde e quando acabo de fechar o livro, alguém me diz: olha, o Trump raptou o Nicolás Maduro. E eu assim, olha, 2026 em 36. Bom, é um livro que eu recomendo, não está traduzido, mas é um livro extraordinário. Deixa-me só fazer um comentário e dizer assim: e depois disso a Europa conheceu o período de maior paz e prosperidade da sua história. Sem dúvida. Também não devemos depois de 1945. É verdade que primeiro teve que se destruir uns aos outros. Exatamente, quer dizer, aqueles milhõezinhos de pessoas que morreram foi o detalhe, digamos assim. E o segundo aspecto é um magnífico documentário da RTP, chamado A Duas Voltas, sobre a eleição de 1986 entre Freitas do Amaral e Mário Soares. É um bocadinho mais do que isso, porque entra também no princípio do cavaquismo, naquela altura tão rica para a política. Nós os três já lembramos-nos bem que já éramos velhotes nessa altura, não tanto como somos agora, mas é um documento extraordinário, é muito bem feito. O Ivan Nunes e o Paulo... Estou a vê-lo, estamos o bem. Paulo Pena. O Paulo Pena fizeram um grande trabalho, tem uma narração ótima da magnífica atriz que é a Beatriz Batarda. É recomendado, está na RTP Play, já lá estão os 4. E só tenho pena que a RTP, que fez aquilo tão bonito, não o ponha na RTP1. Acho que são 5 episódios. Não são 4. Ponha na RTP1, que era bom para as pessoas verem.
Pedro Cisa Vieira, e tu, o que é que propões para os nossos ouvintes? Olha, eu durante este período de festas li um livro que gostei muito, que é o último Booker Prize, Flash, de um autor britânico de ascendência húngara chamado David, segundo creio, diz Soloi, mas escreve-se Szalai, e que se chama Flash. E é a história de um homem de origens muito pobres que atravessa a vida dele, que conhece a pobreza e a riqueza e que passa pela vida de uma maneira muito... vai observando as coisas e nem sequer é capaz de formular muito bem as suas emoções sobre aquilo. É um livro muito bom. Não está traduzido, mas seguramente vai ser. Temos que nos deixar e estou a dizer isto, que é para ver se algum é como eu, o meu também, se entusiasma por traduzir um livro que de facto é extraordinário. Depois, também aproveitei para ir ao cinema e vi 2 filmes que achei muito curiosos e de que gostei muito. Um chama-se Nouvelle Vague, é o último filme do Richard Linklater, que é o realizador que fez aqueles Antes do Amanhecer, Antes do Anoitecer, etc., ou que fez aquele grande Boyhood, e que é uma reconstituição do processo de realização do primeiro filme do Jean-Luc Godard, A Bout de Souffle. A reconstituição é absolutamente extraordinária. Aquilo, nós reconhecemos Paris e o filme, os atores são impecáveis e o filme é muito interessante. Eu fui ver o filme com o meu filho mais novo, que não conhecia o A Bout de Souffle, nem nunca tinha ouvido falar de Jean-Luc Godard ou do François Truffaut, mas que gostou muito do filme. Agora, para quem gosta de cinema e para quem é capaz de reconhecer, é absolutamente fascinante. O outro filme que gostei muito foi O Agente Secreto, um filme brasileiro passado em 1977 no Recife. É um filme absolutamente extraordinário, quer do ponto de vista de produção, de reconstituição de época, do sentido de sufoco, de se viver naqueles tempos de ditadura pesada, de não haver regra, da polícia ser corrupta e cheia de criminosos. É uma coisa, é um filme extraordinário, tem uma banda sonora também muito interessante, e eu sugeria que os nossos ouvintes ouvissem a banda sonora do Agente Secreto. E se podem ouvir só uma coisa, há uma cena em que o protagonista está em casa e põe um disco e começa a ouvir uma coisa que eu nunca tinha ouvido, que era do conjunto Concerto Viola, e chama-se Retiro, tema de amor número 3, é na banda sonora. É muito engraçado, muito extraordinário. Livros, uma série, um documentário numa série de 4 episódios, cinema, música. Se perderam alguma coisa podem consultar, porque aqui os comentadores residentes colocam sempre as suas propostas na apresentação do podcast. Nós estaremos de volta na próxima semana, a 3 dias das eleições presidenciais e talvez a uma semana de Trump nos dizer o que é que quer da Groenlândia. Fique bem. Olá, eu sou o José Maria Pimentel e sou autor do podcast 45 Graus. No 45 Graus trago para o microfone especialistas e pessoas com ideias que vale mesmo a pena ouvir, sobre temas como ciência, economia, política, filosofia ou sociedade. Sempre de forma descontraída e com tempo para conversar. É um espaço para aprender e pensar sobre o mundo de forma mais crítica. Novos episódios a cada 15 dias. Procure 45 Graus em qualquer aplicação de podcast.